nossos donos da bola. Muito boa tarde para você que nos acompanha todos os dias. Boa tarde pro vascaíno que joga hoje. Olha, tudo depende. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Larissa, tudo bem com você? Ó, o humor de amanhã vai depender do gigante hoje, fora de casa, lá no Nordeste. Muito obrigado, ó, dando uma moral, primeira vez, Sendo hein? assim, amanhã já esperamos aquele clima sadio de velório pro vascaíno. Já tá se acostumando hoje, né, Berro? É um jogo muito difícil. O Ceará é uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa ainda é uma potência. O Vozão no Castelão com 50 mil torcedores é difícil de bater realmente, ó. Se o Vasco vier com um resultado negativo, você já sabe por quê, né? Olha, quero aproveitar aqui e mandar um beijo grande pro seu Misael e pro Luigi, nossos parceiros aqui dos Donos da Bola. Estão sempre ligadinhos aqui na nossa programação. Legal. Gostam do esporte como ninguém. Tamo junto, muito obrigado. Vamos começar o nosso programa com uma outra pessoa ilustre. Bora! Antônio Carmo vai comentar um pouquinho mais sobre a Copa Paulista. Vem pra cá, Antônio. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde aqui neste que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba, os Donos da Bola no ar desde 2009. E com toda a nossa equipe você acompanha sempre o que há de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. Meus amigos, acontece neste momento, vamos falar de futebol aqui de São José e Taubaté, porque neste momento acontece o Conselho Arbitral da Federação Paulista de Futebol com os clubes interessados em disputar a Copa Paulista. Eu confesso, olhei ontem, hoje, para ver se descobri aí quais foram os clubes inscritos, né? Mas a federação não tinha divulgado. Então a gente vai ter que esperar hoje o término da reunião, se acabar antes do programa terminar aqui, claro, que a Larissa já traz aqui informações. A tendência é que a reunião se estenda um pouco mais e amanhã a gente traga todos os detalhes dos clubes envolvidos e que vão disputar a Copa Paulista. São José e o Taubaté confirmados, ambos já garantiram a presença, né, para disputar a competição. E isso é muito importante, sabe, gente? A Copa Paulista, ela começou a ser disputada em 98, 99, tinha o nome de Copa Federação, depois teve o patrocínio de um refrigerante, depois mudou para a Copa São Paulo, sempre com motivos diferentes. Mas desde que a federação arrumou a Copa Paulista e deu ao campeão o direito de disputar ou o Campeonato Brasileiro da Série D do ano seguinte ou a Copa do Brasil, o campeonato ganhou em importância. Tanto é que muitos clubes, às vezes, jogam duas competições simultâneas. O ano passado, o Santo André estava na Série D do Brasileiro jogando Copa Paulista. É complicado para time menor fazer isso aí. Tem time que o Primavera acabou de subir para a Série A1, mas confirmou a presença. Vai jogar a Copa Paulista, não vai usar o seu estádio que passará por reformas em Indaiatuba, mas vai jogar em Campinas. Agora, times como Marília já falou, não vamos jogar, não temos dinheiro, se tivesse subido, não subiu da Série A3 para a Série A2, parou no meio do caminho. Então vamos esperar aí para a gente ver. Agora é muito importante, principalmente aqui a gente falando na região, São José e Taubaté. Primeiro, por aquilo que eu já comentei há alguns dias, né? A rivalidade voltou, ela foi aflorada novamente esse ano com os jogos valendo pelo Paulistão. Isso é muito bom. São José e Taubaté, quando estão em alta, um time puxa o outro. Isso é muito legal. Então, no mínimo, nós teremos mais 2 confrontos na primeira fase da Copa Paulista. E os times têm que entrar com o objetivo de fazer grande campanha. Taubaté já dispensou alguns jogadores, Alberto Félix foi embora, São José também. Tudo será remontado agora pensando na Copa Paulista. Amanhã a gente traz muito mais detalhes, tá bom? Um abraço, boa terça para todo mundo, hein? Valeu, Carmo. Por enquanto, ainda sem atualizações desse congresso. Amanhã, é claro, a gente conta então quais foram as definições e quais times, de fato, vão disputar a Copa Paulista desse ano. Logo mais, ainda esta semana, teremos a estreia de mais um time da nossa região. Dessa vez o Mantiqueira, na Série A5, a famosa Bezinha. E aí preparamos um raio-x para você conhecer todos os times que vão disputar o torneio. Um dos campeonatos mais charmosos do estado de São Paulo. A Bezinha, agora chamada de Série A5, está na contagem regressiva para começar. A competição nesta temporada conta com 15 clubes, divididos em 3 grupos de 5 equipes cada, e tem representante da nossa região na disputa. O Mantiqueira de Guaratinguetá vai em busca do lugar mais alto do pódio, com início previsto para o dia 18 de abril. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro dos respectivos
respectivos grupos em partidas de ida e volta. Os 2 primeiros colocados de cada grupo, além dos 2 melhores terceiros, se classificam para a próxima fase. Os 8 clubes que avançarem serão divididos em 2 chaves, por critérios técnicos, onde os 2 melhores de cada grupo avançam para a semifinal. E aí, a disputa pega fogo de vez, pois é neste momento que o acesso estará em disputa, com jogos de ida e volta, definindo também os finalistas. Em caso de empates nas semis e também na grande final, o time de melhor campanha na soma de todas as fases será o vencedor. Ou seja, é de extrema importância somar pontos desde o primeiro jogo para colher os frutos e a vantagem no fim da competição. Uma importante mudança no regulamento é a volta da liberação do uso de jogadores acima de 23 anos. A Bezinha continua sendo um campeonato sub-23, mas cada equipe poderá inscrever até 3 jogadores acima dessa idade para reforçar o elenco. No ano passado, o Paulista de Jundiaí ficou com o título da competição. E já que estamos falando de Mantiqueira, Michel Ian, você lembra dele? O ex-atacante da Laranja Mecânica estava no elenco dos campeões. Junto ao Paulista, o Colorado Caieiras também subiu, ficando com o vice. E a Inter de Bebedouro e Araçatuba ficaram com as vagas restantes ao chegarem na semi, já que em 2024, 4 equipes subiam. O Mantiqueira está no grupo 3 da Série 5. Com a primeira fase regionalizada, o time de Dado Oliveira disputa a classificação com Ecos, Mauá, Mauaense e União Mogi. A estreia acontece no dia 19 de abril, fora de casa, frente ao Mauá. Já o primeiro jogo em casa acontece no fim de semana seguinte, no sábado, dia 26 de abril, às 3 horas da tarde, recebendo União Mogi no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guará. O grupo 1 é composto por Santa Cruzense, Assisiense, Olímpia, Tanabi e Tupã, enquanto o grupo 2, AD Guarulhos, Batatais, Flamengo de São Paulo, Independente de Limeira e São Carlos disputam a classificação. O Mantiqueira quer fazer melhor do que no ano passado, quando se classificou na 4ª e última vaga possível para a segunda fase, mas acabou eliminado logo depois, na lanterna da chave. Esse ano, São Carlos, Flamengo, Tanabi e Tupã chamam mais atenção pela boa campanha feita na última temporada. Mas quem sabe 2025 não esteja reservando algo especial para a Laranja Mecânica de Dado Oliveira, não é não? E o nosso repórter Pedro Elias conversou com o Dado para saber um pouco mais dessa temporada do Mantiqueira. Boa tarde, meus amigos dos Donos da Bola. Olha só, hoje eu estou aqui em Guaratinguetá para falar, claro, de Mantiqueira, ao lado de Dado Oliveira e Rafael Borges, porque a Bezinha tá para começar. E aqui tá tipo Corinthians, Emiliano Martínez, Ramon Dias, né, seu Dado? Queria começar falando com você, né, sobre essa montagem, composição do elenco do Mantiqueira para essa temporada da Bezinha. Foi pensando mais ou menos no que é um time mais técnico, mais físico, mais defensivo, mais ofensivo. Muito boa tarde para você. Boa tarde, é um grande prazer falar com vocês da Band, né? A gente está de volta aí, fizemos um bom trabalho no início, né? Um elenco bom, forte, claro que algumas peças ainda vão chegar, mas o trabalho está sendo muito bem feito, a gente está muito contente com o que nós temos, né? E como você diz, nós temos o Rafael que está junto conosco aí, fazendo um trabalho nessa dobradinha. A gente vai como técnico e o Rafael auxiliar, mas eu sempre disse, o Mantiqueira não é um mandatário. Mantiqueira tem sempre uma equipe, você é testemunha disso, que você sempre viu isso aqui acontecer. Sim, agora falando com o Rafael, para quem não te conhece, Rafael, da onde que você veio, onde você trabalhou também, né? Qual que é o seu estilo de trabalho, o que você está esperando nessa oportunidade do Mantiqueira agora, né? Na verdade, eu sou paraibano de Campina Grande, apenas nasci em Campina Grande e residi a minha vida toda no município a 60 quilômetros de Campina Grande, Oliveiros. Então, meu último clube foi na primeira divisão do Campeonato Paraibano, no Esporte de Patos, né? Já tenho um trabalho bem consolidado na Paraíba, principalmente trabalho de base, né? Fui campeão paraibano ano passado, invicto, com o Cruzeiro. Agora, Dado, você que já conhece, né, a Bezinha há muito tempo também disputando, queria que você falasse sobre essa situação, essa nova Bezinha, você vê com bons olhos essa mudança e qual o status do Mantiqueira para essa competição? Olha, eu vejo com muito equilíbrio, né? A Bezinha, nós temos 15 equipes, infelizmente algumas tradicionais, América, por exemplo, não estão disputando esse ano, mas eu acho muito equilibrado, os grupos são 5 grupos, 5 equipes muito parelhas e na frente a gente vai ver, na segunda fase, quando há troca às vezes de 4 atletas, né?
aí que a gente percebe quem é que vai chegar com mais força. Mas, por enquanto, a única coisa que dá para dizer é que há um equilíbrio muito grande. E na beira de campo, como é que vai ser isso? Vai ser tipo o Corinthians mesmo? Um fala, depois outro volta, depois vai o outro, e ser mais tranquilo? Ou você é aquele cara que fala bastante? Não, eu tenho sido um cara que fala bastante ao lado do campo, mas eu tenho conversado sempre com o Dado, desde o princípio da nossa primeira conversa, da montagem, da ideia que teríamos para o time, né? Então, se consolidou muito essa ideia que nós tínhamos e tudo tem sido construído de uma forma muito coletiva. Como é que você vê esse grupo do Mantiqueira, Dado, agora, esses 5 times, jogos fora, jogos em casa? Como é que você avalia, primeiramente, nesse primeiro momento do Mantiqueira? Pois são velhos conhecidos, porém todos novos, né? Porque quando o campeonato acaba, praticamente muda o time no ano seguinte, né? Precisamos saber como estão os outros. O fato é o seguinte, o Mantiqueira está fazendo um trabalho bem feito, como tem que ser feito, né? Com a presença do Rafael, que vem acrescentando muito no nosso dia a dia, mais o staff, a gente tem aí uma equipe muito boa trabalhando, bons atletas. Eu acho que a gente vai fazer um bom campeonato. Convidamos o torcedor do Mantiqueira a estar junto conosco, vamos vibrar, vamos participar, que esse ano tem coisa boa para vocês. Como eu também tenho uma formação pela CBF como analista de desempenho, eu tenho buscado já algumas informações, colher algumas informações. É importante a gente saber o que o adversário vai proporcionar para a gente, até para a gente espelhar nosso jogo. Mas eu tenho certeza, o Dado foi muito feliz na sua fala, nós temos um grupo muito bom. Aproveitamos para convidar nosso torcedor. Tenho certeza que, assim como ele falou, tem muita coisa boa para vocês. Valeu, muito obrigado, gente. Então, só para relembrar, o Mantiqueira estreia nesse final de semana contra o Mauá, fora de casa. E, claro, cobertura completa dos donos da bola. Você já viu que o cruzamento aqui tá bom, né? É isso aí, voltamos ao estúdio. Desconcertaram o nosso Pedro Elias. Chegou lá falando de Corinthians, disso e daquilo. Aqui é Mantiqueira, seu Dado já mandou avisar. Um beijo grande pro Dado, que sempre nos recebe com muito carinho já há muitos anos. Rafael, seja muito bem-vindo agora também ao projeto. Um abraço para a Rose, que também é assessora de imprensa, está lá há muitos anos. E é um projeto realmente feito com amor. O Dado ama aquilo que faz, tem a família toda entretida ali. Que seja um ano positivo, então, de Bezinha em Guará. E a gente deseja muito boa sorte, a gente vai pro intervalo. Já já a gente volta com mais Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso... De volta
volta com os donos da bola e olha, nós falamos, né, ontem sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão. Tudo ia bem pro lado do Santos, ali um 0-0, que ok minimamente, mas aí um golzinho já no fim mudou o destino do Santos e Pedro Caixinha não conseguiu segurar o Rojão, demitido, fim da linha pro treinador do Santástico, Bernardo. Pois é, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Brincadeiras à parte, mas o trabalho do Pedro Caixinha no Bragantino foi até que aceitável, levou o time para a final da Sul-Americana, assumiu o Peixão depois que subiram para elite nesse ano, mas não sei por que os resultados, né? Não sei se tem que dar tempo ao treinador para ele se desenvolver, mas os resultados recentes não eram bons. Levou o Santos para uma semifinal de Campeonato Paulista, mas não aguentou, cabeça rolou, fim de papo pro Caixinha. E quem postou a despedida agradecendo o Mister Caixinha foi Neymar, que voltou recentemente ao clube. E nós preparamos aqui hoje um retrospecto desde que Neymar voltou ao Brasil, vestiu a camisa do Santos. E é um retrospecto nem tão positivo assim, envolvendo polêmicas, carnaval, lesão e poucos bons resultados em campo. Depois de quase 12 anos, Neymar reestreou pelo Santos no Brasileiro. E não poderia ser em um cenário melhor. Contra o Fluminense, no maior palco do futebol mundial. Ney não conseguiu evitar a derrota do Peixe pro tricolor, mas o craque da camisa 10 estava mais uma vez voltando de uma lesão que o afastou dos gramados por 40 dias. Segundo o site SofaScore, os números de Neymar contam com 6 erros dos 22 passes efetuados, ganhou 9 dos 16 duelos e deu uma única finalização, um chute rasteiro, além de um passe perigoso. Nesse retorno ao futebol brasileiro e pela segunda passagem com a camisa do Santos, Neymar tinha atuado somente em 7 jogos antes da lesão na coxa esquerda. O jogo que marcou essa volta foi no Paulista, dia 5 de fevereiro. Curiosamente, data do aniversário do craque. Ao completar 33 anos, o adulto Ney entrou em campo após o intervalo na partida contra o Botafogo de Ribeirão. Teve a chance de atuar por 45 minutos, além dos 8 de acréscimos, se destacando como líder da equipe. Neymar participou de 61 ações com a bola no segundo tempo, liderando o quesito entre todos os jogadores em campo, à frente de Guilherme Pituca, que tiveram 44 ações cada um. Durante o período em que jogou, o craque ficou na liderança de praticamente todas as estatísticas relevantes, com exceção dos dribles tentados. Nos demais fundamentos, como chutes a gol, finalizações no alvo, faltas sofridas e até posses de bola recuperadas, Neymar foi o principal destaque, mas não conseguiu dar a vitória ao Santos. A segunda partida foi contra o Novo Horizontino e a primeira como titular, mas ficou em campo durante 75 minutos e outra vez não tirou a igualdade no placar. E os números não foram bons. Neymar finalizou uma vez, mas sem direção ao gol. Teve um passe decisivo, acertou 22 dos 28 passes, errou todos os 7 dribles que tentou, ganhou 4 dos 16 duelos, 24 perdas de posse e 4 faltas sofridas. A partida contra o Corinthians foi o primeiro grande teste para Neymar nesse retorno, mas viu Yuri Alberto aplicar a lei do ex e marcar 2 vezes. Neymar participou até os 20 minutos do segundo tempo e foi vaiado, mas foi contra o Água Santa que Neymar voltou a estufar a rede. O Príncipe da Vila anotou de pênalti, especialidade do jogador. O Santos venceu por 3-1 e foi o primeiro triunfo do camisa 10. Frente ao Noroeste, Neymar teve atuação apagadinha, mas mesmo assim, o Santos venceu por 3-0 e garantiu a classificação no Paulista. O jogo teve um peso a mais, isso porque Dorival Júnior estava presente na Vila Belmiro, observando o craque. O jogador foi titular e ficou em campo até os 23 minutos do segundo tempo. A atuação prime de Ney foi contra a Inter de Limeira. 2 assistências e um gol olímpico na vitória por 3-0. Os 3 gols no primeiro tempo. Cruzamento de Ney para gol de Tiquinho. O segundo foi uma pintura do camisa 10. Bateu fechado e marcou um golaço. E mais uma vez a dupla Ney e Tiquinho apareceu bem para fechar o caixão. O Santos se classificou para as quartas de final e encarou o Red Bull Bragantino. No primeiro lance do confronto, Neymar cobrou a falta com potência e superou o goleiro Cleiton, marcando
ficando pro peixe. Aos 30 da segunda etapa, Neymar sentiu e precisou deixar o campo da Vila Belmiro. O camisa 10 até subiu na maca, mas saiu andando normalmente para dar lugar ao atacante Gabriel Veron. Esse desconforto muscular tirou Neymar do duelo frente ao Corinthians pela semifinal do Paulista e se estendeu durante as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele ficou de fora na derrota contra o Vasco e no empate frente ao Bahia. Depois de 40 dias, retornou aos gramados na derrota frente ao Flu, no Rio de Janeiro. Nesse período, Neymar foi alvo de polêmicas, quando mais uma vez curtiu o Carnaval brasileiro e participou do torneio da Kings League, onde é presidente de um clube. Mas será que o adulto Ney ainda tem lenha para queimar nesse Brasileirão? Mas ficou com medo do Vascão na primeira rodada. Falando do gigante, é hoje, hein, contra o Ceará, fora de casa, às 9h30 da noite. Tem algum palpite? Seja sincero, com mais calma, tranquilo? Ambos buscando reabilitação, 2 pontinhos separando cada um. 1-0 Ceará, vai? Ah, que isso. Amanhã a gente conversa depois que o Verrete marcar 2 de cabeça, tá? Vamos pro intervalo, já a gente volta com mais Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo de eventos especiais do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos, oferecendo ao mercado oportunidades únicas de patrocínios e ativação de marca, além, claro, de entretenimento de qualidade para o público. Nossas emissoras operam... De volta com os Donos da Bola e agora destaque para o rugby. Nós já contamos aqui muitas histórias sobre o time de Jacareí. E agora a cidade está construindo um novo estádio, uma casa nova para o time que realmente desponta em todo o Brasil. Trator,
Terra e Morro do Cristo? E se eu falar que esse espaço já já vai se tornar o primeiro estádio de um time de rugby no Brasil? Essa é a expectativa dos Jacarés. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o prazo de entrega desse projeto é o segundo semestre ainda desse ano. Essa obra fica pronta no segundo semestre de 2025. Como você pode ver, as obras estão em ritmo acelerado. A gente está chegando agora nesse período de estiagem e aí beneficia essa parte de execução de obra, visto que a obra não é só predial, né? A gente tem muita ainda a parte externa aqui na obra. Com o tempo de estiagem, a gente consegue evoluir melhor o andamento da obra. E essa estrutura conta com cifras milionárias, com vestiário, arquibancada, tudo aquilo que manda o figurino, formando um estádio de alto nível para a equipe de Jacareí. A obra ela conta com o apoio do financiamento do CAF, que é um banco internacional, e ela está hoje em torno de aproximadamente de 13 milhões, 12 milhões e 700 aproximadamente, e ela conta com toda a infraestrutura e o campo ele é para atender às normas internacionais. Então, como o time de rugby de Jacareí recebe jogo internacional, ele precisa então de um campo à altura para receber os jogos internacionais. Comissão técnica e atletas marcaram presença nessa visita ao novo estádio. O treinador Júlio não esconde a ansiedade de ver a obra pronta e entregue aos atletas. Começa a ver a grama sendo plantada, a arquibancada começando a ganhar forma, a expectativa vai aumentando cada vez mais, né? Porque é aquela ansiedade da estreia, igual pré-jogo, né? Então, quando a gente está falando ali de um ano de distância, a gente não consegue materializar. E agora que a gente está aí nos finalmente, né, começando a ganhar forma, a ansiedade vai aumentando cada vez mais. A expectativa está muito grande para essa obra aqui, que é um marco pra gente, né? Então, é a primeira vez que eu tô pisando aqui, vendo como está bem avançada essas obras e a gente está muito feliz com essa conquista aí. Ainda mais eu que já cresci dentro do clube, né? Comecei lá com 10 anos, agora sou formada, trabalho com eles, então assim, é uma expectativa muito grande pra gente. Com tantos anos de casa, Andriele reconhece o quanto a cidade evoluiu em prol do time. Ela chegou no Jacareí quando tudo era apenas um sonho e hoje está se tornando realidade. Cara, era um sonho assim tão distante que agora tá se materializando pra gente. Eu fico mega feliz com isso, porque é uma conquista pra gente, né? Pra cidade, não só pro clube, mas pra cidade e a visibilidade também que vai ter pra gente. Para o gestor do Jacareí Rugby, a estrutura do novo estádio eleva a responsabilidade do time bicampeão brasileiro de 15. Com certeza, uma melhor estrutura do campo acaba também agregando a melhor qualidade do jogo, melhor desempenho dos atletas. A gente que está fazendo a visita aqui, a gente sente um gramado de alta qualidade, que está sendo bem estruturado, bem organizado, então a gente começa também, além de querer subir a régua, a cobrança vai ser maior, os desafios são maiores, mas a estrutura está sendo colocada não só da grama, mas toda a estrutura interna, vestiários, suporte que a gente vai ter aqui dentro, arquibancada, acaba elevando o nível da expectativa e do jogo também. Apesar da construção do novo estádio, a equipe do Jacareí Rugby não deve deixar de utilizar o antigo campo. Com isso, tendo estrutura completa para treinamentos e partidas oficiais. A gente tem um objetivo de não finalizar as atividades em nenhum outro núcleo que a gente tem, e sim também dar vida para esse núcleo nessa nova comunidade. Porque pra gente, nosso plano de desenvolvimento é ter núcleos em diferentes regiões da cidade e ter agora sim uma referência dentro da cidade da onde realmente acontecem os jogos, da onde é a casa do rugby de Jacareí, mas nada impede de a gente ter a manutenção dos outros núcleos que nós temos. Mesmo ainda em fase de construção, já dá para imaginar a equipe atuando no novo estádio, né, Andriele? Já. Antes de pisar aqui, a gente sempre faz um negócio que pisar com a perna direita, né, pra dar sorte. Já comecei com o pé direito aqui, mas a gente imagina, né, não tem como não imaginar jogar num estádio que é nosso, pensar em cada lance que a gente vai fazer aqui, então, assim, bem feliz com isso. Se até as visitas à obra já estão sendo com o pé direito, imagina a ansiedade. Como o caso da Andriele, né? Tá no projeto desde o início e agora vê tudo ganhando forma, ganhando corpo. É bacana a gente pensar que uma cidade está criando realmente uma infraestrutura para um time que merece, né? Assim como a gente fala, por exemplo, o Taubaté que desponta no handball, Jacareí é muito conhecido pelo rugby. E aí o que eles disseram, a gente não vai perder a nossa casa, mas vai ter uma subsede. Isso é time de elite, Bernardo. Ó, se tivesse uma bola de rugby ali, eu tenho certeza que o André já jogava naquele tapetinho. Tapete do Maracanã, tá, ô Lari? Tapete
top. Elite. Elite. Fernanda Belo, muito boa tarde para você. Ótima terça-feira, um bom jornal. Até amanhã. Tchau, tchau, Fê. Até amanhã. Tchau.